Eu acho que, antigamente, eu estava dizendo, você estava a caminho, você não deve ter visto o seguinte. Não tive chance. O que eu acho? Antes das UPPs, os assaltos na linha amarela aconteciam, os assaltos na linha vermelha aconteciam. Agora, logicamente, que as UPPs entrando nessas comunidades, a estica do fumo continua, sim, a estica lá continua. Graças a Deus, com as UPPs, acaba aquela história da mãe passar com o filho e ver o cara de fuzil dando para de pistola. A ostensividade... Acabou. Acabou. Muito bem. Mas não podemos fazer vista grossa que eles saíram de lá e foram para algum lugar. Os roncas de determinada facção vão para determinado local, os roncas das outras facções vão para outro local. Mas os pulguinhas de bunda, aqueles que a gente conhece, que são os bandidinhos de 157, que acabam levando para dentro das comunidades da polícia, eles foram para o asfalto e migraram. Não é isso? Agora, a diferença, na minha opinião, isso é o que eu falei, a diferença é que agora eles estão pegando esses carros mais antigos e colocando fogo numa de tocar terror na população. Ou eu estou errado? Wagner, eu vejo o seguinte, a ocupação, o território, a manutenção de um território, quer para um grupo guerrilheiro, se tratando de guerra revolucionária, quer para a criminalidade, se tratando do negócio da firma, do tráfico, a manutenção do território é importante até por uma questão de status, até porque eles competem entre si, né? E com a manutenção do território, isso para eles representa poder, essa manutenção de um território onde eles mandam. E a UPP quebra isso. Isso não vai fazer com que eles venham à falência instantânea, porque, lamentavelmente, como você já observou aqui várias vezes, enquanto houver gente disposta a consumir a droga, a gente vai ter o problema. Enquanto houver gente disposta a consumir a droga, vai ter uma demanda pelo fuzil, vai ter quem forneça essa arma e vai por aí. Mas a criminalidade, perdendo esse espaço, ela tem que tentar mostrar para a população que ela ainda tem poder. E principalmente porque hoje, se você abrir a página de cartas dos leitores dos principais jornais do Rio de Janeiro, você vai ver que tem muita gente cobrando a presença da polícia no asfalto e essas ações são ações que a simples presença ostensiva da polícia lamentavelmente não coíbe. Não vai resolver. Porque o criminoso escolhe onde, escolhe quando, escolhe a maneira de agir, escolhe a maneira de atacar. E se aqui tiver uma disposição, um comboio ou várias viaturas, ou mesmo uma dupla de policiais armados e tal, eles não vão fazer ali, eles vão incursionar mais adiante. Verdade. Mais próximo dali. Sim. Para tentar desmoralizar. Como se fosse um ataque terrorista. Mas né? a ideia, o modus operandi, embora a gente não esteja falando que isso seja terrorismo, não, lógico, não. Mas a maneira de agir é extraída do terrorismo que utiliza isso como uma ação de propaganda. Porque o que o terrorista faz? O terrorista precisa infundir na população o temor, né, para que a partir desse temor eles venham a aderir à causa dele ou simplesmente se omitir ou simplesmente se acovardar. E a criminalidade de certa forma faz a mesma coisa. E o que eles fazem? Com ações dessa natureza, eles procuram infundir o terror na população que hoje já está se questionando se essa UPP, se a ideia da ocupação e tal, é uma coisa boa ou é uma coisa válida, ou se valeria a pena reverter aquele status quo adiante. Coisa com a qual eu não concordo. Não, também não. Mas vai tirar os UPPs para voltar ao tráfico. Mas tem muita gente se questionando sobre isso. Pega a seção de cartas dos leitores dos jornais e você vai ver que as pessoas estão se perguntando, tá, a polícia está no morro, e quem é que está no asfalto? E a gente poderia aumentar o efetivo policial, a presença desse efetivo policial no asfalto, e ainda assim a gente não teria a condição de coibir toda a sorte de ações que podem ser perpetradas. Eu acho que a população precisa saber de uma coisa que é importantíssima. As UPPs, quem ocupa as UPPs são policiais, com exceção dos graduados, são os policiais que vêm do Cefap, formados no Cefap. Então, não são policiais que são retirados das unidades operacionais. Saem do Cefap e vão direto para as UPPs. Né? Por isso que a gente acha também que aqueles daquele concurso de 2009, que eram para fazer para o interior, que tem que voltar para o interior, porque no edital estava fazer concurso para PM para o interior. Não é prender os caras na UPP. Tem que deixar eles seguirem o rumo deles para o interior e aqui na UPP
trazer os policiais do Cefap. Agora, se nós deixarmos de voltarmos àquele status quo, que você falou bem, não, vamos acabar, então tira o PP e volta o tráfico. Não existe, né? Não existe. Lógico que não. Mas tem jeito? Vamos continuar avançando? Olha, tem. Eu acho que esse tipo de ação a gente precisa incrementar o policiamento, está sendo feito isso. A melhor forma de policiar para coibir esse tipo de ação é realmente o que está se fazendo das motos, aquela história, o factoide de manutenção de helicóptero permanentemente voando, isso é uma brincadeira, né? Mas o policiamento motorizado, agora eu insisto na participação do cidadão. Porque o cidadão sabe, chegou ao cidadão um informe de quem é que pratica esse tipo de ação. Aquela pessoa que ele conhece. E essa informação é importante porque essa informação é que municia os setores de inteligência que vão possibilitar prisões que vão acabar com isso. Segurança pública é um dever do Estado, mas é uma responsabilidade de todos nós.